Agora sim, pessoal, gostaria de apresentar esse vídeo como forma de complementar o conteúdo sobre frações. Os números fracionários eles surgiram da necessidade de representar uma medida que não tem uma quantidade inteira de unidades, isto é, da necessidade de se repartir a unidade de medida. Então, para entendermos melhor essa representação, utilizamos o exemplo da pizza, ela inteira e após fracionada, ou seja, dividida, cada fatia representa as partes de um todo. Então, nós temos aqui o exemplo de um todo, e aqui, neste segundo slide, como o inteiro foi dividido em 6 partes iguais. Eu usei esse pequeno, um exemplo, né? Dividir a pizza em 6 partes iguais. Então, vamos observar aqui outros exemplos de como eu posso dividir essa pizza em partes iguais, novamente. Aqui um exemplo de 2 partes, aqui um de 4 partes iguais, e aqui de 8 partes iguais. Então, apesar de possuir o mesmo tamanho, elas podem ser fatiadas em várias partes. Então, antes de termos iniciado nosso pequeno desafio no WhatsApp, eu distribuí com vocês pizzas do mesmo tamanho, né? E elas fatiadas em partes iguais. Né? Todas elas foram fatiadas em partes iguais. Só que em diferentes quantidades. Se vocês observarem aí, eu distribuí com cada um pizzas repartidas em diferentes quantidades, porque eu gostaria que vocês tivessem dado as respostas e a gente interagido de acordo com as respostas que vocês nos deram, e foi isso que a gente fez. Eu vou apresentar para vocês daqui por diante. Então, a partir daí, eu pedi a vocês que expressassem em fração o nosso desafio, né? Eu pedi que vocês expressassem em fração as fatias que vocês teriam comido para realizarmos algumas análises. E para facilitar o entendimento de quanto de pizza teria sido comido. Certo, gente? Então, por exemplo, alguém respondeu em uma das pizzas que entreguei: eu comi 2/6 da minha pizza. Quer dizer que ela foi fatiada em 6 partes e a pessoa que recebeu comeu apenas duas, né, 2/6. Aqui nesses outros exemplos, de outra pessoa comeu apenas uma parte das 8 que eu fatiei. E teve gente que comeu quase que a pizza toda, certo? Então, a gente teve aqui assim, a representação do que foi degustado de acordo com a fração. Aqui, no caso, 1/8 da pizza inteira, e no caso aqui, 2/3 de uma pizza inteira. Certo? Mas o que importou mesmo foi que todo mundo conseguiu expressar a sua resposta em fração. Muito bacana. Vocês já são familiarizados com o conteúdo e já é bastante explorado aí no ensino médio, né, gente? Era simplesmente indicar quantas fatias em relação ao todo tinham comido. Se tínhamos uma pizza fatiada em 4 partes, por exemplo, e alguém comeu uma fatia, então podemos dizer que essa fatia comida representa 1/4 da pizza. Ou seja, isso significa uma parte das 4 que existiam, certo? 1/4 da minha pizza. Então, a fração ela é composta por essa parte de cima, chamada de numerador, e essa parte de baixo, chamada de denominador. O numerador ele representa as partes e o numerador e o denominador representa o todo. Então, entre eles, a gente tem esse símbolo de divisão, que vocês estão vendo aí na tela. Gostaria de fazer outras abordagens. Vocês perceberam como a representação das partes de um todo por meio de frações facilitam o entendimento
de determinadas quantidades, valores. Essa é uma das características de se representar por fração, quantidade, certo? É outra característica. Como podemos representar a fração em quantidades de fatias deixadas, por exemplo? Isso aqui é outra pergunta em relação ao que o pessoal apresentou. Por exemplo, se eu tivesse comido uma fatia, como é que eu poderia representar essas 3 que sobraram aí, certo? Essas 3 que foram deixadas. Então, da mesma forma também, né, gente? Da mesma forma, permanece o mesmo denominador, 4 partes, e no numerador, a quantidade de partes restantes, que foram 3, certo? Então, 3 quartos. Vamos aqui analisar outras respostas que foram enviadas. Por exemplo, alguém comeu 2/3 e outra pessoa comeu 4/6. Quem comeu a maior quantidade de pizza? Você concorda que as duas pessoas comeram a mesma quantidade de pizza? Exatamente a mesma quantidade. Observe a representação visual e matemática das frações. Perceba que tanto o numerador quanto o denominador aumentaram a mesma quantidade de vezes, duplicando o valor. 2 vezes 2 igual a 4 e 2 vezes 3 igual a 6. Essa proporção será representada, pode ser representada também por desenho. Então, nele vemos a primeira pizza fatiada em 3 partes, com 2 consumidas, e ao lado a representação de uma pizza do mesmo tamanho, fatiada em 6 partes, com 4 consumidas. Podemos observar que os tamanhos são exatamente iguais, tanto o que foi consumido quanto o que foi deixado. Interessante, né? Então, aqui outra observação. Se aumentarmos novamente de forma proporcional o numerador e denominador, percebemos que os tamanhos permanecem iguais. Então, esse conceito de proporcionalidade ele facilitará a compreensão dos nossos próximos conteúdos. Está aqui mais um exemplo. Ó. Eu multipliquei novamente numerador e denominador por 2, então nós, apesar de termos uma fração diferente, consumimos a mesma quantidade, né? 8 dozeavos. Certo, gente? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a complementar esse conteúdo que a gente já tinha visto lá no grupo do WhatsApp. Valeu, gente.